no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, o versículo de número 30, diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Queridos, o elemento surpresa de Deus. Nos dias do profeta Ezequiel, Deus estava à procura de um homem. Deus olhou do céu à terra e Deus estava à procura de um homem naqueles dias. Deus estava à procura de um homem, porque o contexto histórico aqui dos dias de Ezequiel não era muito diferente do nosso século presente. Havia crise para todos os lados. E Deus estava à procura de um homem naqueles dias. Deus estava desejoso de que homens consagrados pudessem aparecer naquele momento, mulheres também, jovens da época. Mas a crise estava tão grande ali no meio do povo de Deus, povo de Israel, nos dias do profeta Ezequiel, que Deus vai falar pela boca do profeta que não achou ninguém. Por que eu quero ministrar sobre essa questão? Eu estou insistindo nessa questão do elemento surpresa de Deus. É porque nas épocas de crise, em todas as épocas de crise que você buscar na Bíblia e na história mesmo secular, seja crise espiritual, eclesiológica, social, política, pandêmica, como agora, Deus sempre tem alguém que Ele vai levantar e usar. Deus procurava um homem na crise daqueles dias, mas eu quero alegrar o seu coração nesta noite e dizer algo para você. Deus procurava, e eu acredito que Deus sempre tem um homem preparado, ungido e abençoado, que Deus vai usar no momento certo e na hora certa para mudar a história. Nem que seja um cientista abençoado, Deus vai usar um presidente de um país, um governador de um estado. Deus sempre levanta. E talvez você esteja perguntando: pastor, e por que Deus tem esse compromisso de levantar? Deus tem esse compromisso de levantar primeiro, porque há um grupo de justos clamando. Se você perceber agora na pandemia, há um grupo de justos, servos e servas de Deus, que estão fazendo correntes de oração. Aí talvez você diga: então Deus só entra na causa por causa dos justos, por causa dos bons. Não, Deus entra porque há um clamor dos justos, e Deus entra também porque Ele quer restaurar um outro grupo de pessoas e camadas da sociedade. E Deus, Ele vai usar um homem, e eu estou denominando esse homem, estou trazendo essa figura para você, de um elemento surpresa de Deus. Por que surpresa? É porque é algo que ninguém espera. Todos estão olhando para a crise, todos estão olhando para o vírus, todos estão olhando para a morte, todos estão olhando para o problema, mas Deus faz surgir alguém. Quando nossos olhares estão voltados para o problema, Deus faz surgir alguém, e nós não percebemos que esse alguém está surgindo, e ele aparece. E aí Deus vai usar esse alguém, Deus vai abençoar as pessoas. E esse alguém, nessa noite, eu gostaria de denominar como um profeta de Deus para a sua geração. Talvez Deus nesse momento esteja nos despertando, comunicando algumas realidades conosco,
nos confrontando com elas, para que nós possamos parar para refletir a nossa vida, a vida em sociedade, a vida talvez desenfreada que a nossa sociedade está vivendo. E agora nós não temos controle, porque não se tem uma solução, e a melhor solução que foi achada foi o lockdown, que é tentar parar as pessoas dentro de casa, e muitas pessoas estão inconformadas com isso. Mas eu quero dizer para você nesta noite que esse elemento surpresa de Deus, ele pode ser você, que está aí agora, sentado na poltrona da sua casa, ouvindo essa mensagem, e talvez orando, talvez clamando, e Deus está movendo as águas através de você. Esse guardião, esse elemento surpresa de Deus, eu pude entender pela revelação da palavra, a revelação rema, que esse elemento que surge, ele é um guardião das verdades de Deus. Você percebe que nós estamos vivendo em uma geração de valores invertidos, onde, na verdade, aquilo que era para ser imoral se torna imoral, e aquilo que é imoral se torna o padrão da moralidade. Não sei se só eu que estou percebendo isso, mas eu acho que tem mais alguém que está percebendo. Então, esse alguém, ele é um guardião das verdades de Deus. Não importa se metade da sociedade já abriu mão dos seus princípios, dos seus valores, mas esse guardião de Deus, ele vai andar na contramão da visão de muitas pessoas. Muitas pessoas vão olhar para ele e dizer: mas você não é como nós, você não age como nós, você não quer vender os seus princípios, você não quer trocar os seus valores parecem que são muito arcaicos. Mas é isso mesmo. Aquelas pessoas que Deus prepara para derramar sobre elas a sua unção, para usar em momentos especiais, elas são pessoas diferenciadas, aleluia. Elas são pessoas que Deus sabe que pode contar com elas. E eu glorifico a Deus nesta noite, porque eu estou pregando aqui, estou com uma fé muito grande e certeza que Deus pode contar com você, meu irmão. Deus pode contar com você, minha irmã. Deus está contando com você, meu irmão. Deus está contando com você, minha irmã. Deus está contando com você, jovem. Deus está contando com você nesta hora, senhor e senhora. Aleluia. Esse elemento surpresa de Deus não pode ser qualquer um, porque ele precisa ser um guardião das verdades de Deus, mesmo quando nós estamos vivendo o abandono delas. Esse guardião, esse elemento surpresa de Deus, ele precisa ser intercessor de uma geração doente espiritualmente falando, que é o que está acontecendo agora. Nós olhamos para a nossa sociedade, infelizmente não tem como a gente desviar desse curso de falar isso. Nós vivemos uma sociedade doente espiritual, uma sociedade que tem perdido seus melhores valores, os valores da família têm sido deixados de lado. Então, nós vivemos uma sociedade confusa. Mas o elemento surpresa de Deus, ele é um homem de oração, ele é um intercessor da sua geração, ele é um homem que Deus pode derramar sobre ele a sua unção, Deus pode ministrar sobre ele os seus ricos dons espirituais. Ou você está pensando que Deus vai pegar os dons espirituais dele lá do céu, preciosíssimos, e vai dar para qualquer um? Não. Deus não vai derramar a unção dele sobre a vida de qualquer um. Deus não vai pegar os dons espirituais tão estimáveis e de grande valor que ele tem usado ao longo da história, e derramar na vida de qualquer pessoa, não. Há muitas pessoas que estão equivocadas. Elas estão naquela onda, né? Ah, mas Deus é amor, né, pastor? Então, se Deus é amor, Deus é graça, Deus é virtude, Deus é unção, né? Então, assim, Deus usou até a jumenta. Eu queria pedir para você prestar atenção nesta noite nos valores. Começar a pensar com você. Será que os nossos valores
não foram sendo deixados no decorrer da caminhada. Os nossos princípios não foram mudando no decorrer do tempo. Eu falo mesmo até de cristãos que outrora no passado era uma coisa, agora são outra. Eles estão achando que se modernizaram. Não, é porque quando eu comecei a fé, eu ainda era muito menino, então eu fiz muita coisa na meninice, mas agora não. Agora eu sou adulto, eu já entendo de teologia, eu já sei o que é paracletologia, soteriologia. Eu conheço as doutrinas bíblicas todas, sistematizadas, indo, voltando. Eu sei o grego, eu sei o hebraico, o aramaico, eu domino tudo isso, pastor. Então agora eu cheguei a um nível Harvard, né, que diz os jovens aí. Mas a minha pergunta é, você cresceu muito intelectualmente, mas você perdeu os seus valores? Porque se você cresceu intelectualmente e perdeu os seus valores, não adiantou. Não adiantou. Você fez o caminho de retrocesso. Ao invés de você seguir adiante, você voltou. Na primeira mensagem dessa série, o elemento surpresa de Deus, eu falei de Davi. Eu trouxe a biografia de Davi. Davi sai do pasto para reinar. Davi deixa as ovelhas de seu pai e vai guerrear. E Davi consegue resolver um problema que muitos não estavam conseguindo naquela hora. E hoje, na parte 2 dessa mensagem, eu quero trazer um personagem da Bíblia que, do Antigo Testamento, eu considero um dos homens muito forte, um dos homens que foi audacioso, ousado, usado. Foi um homem que teve uma unção extraordinária de Deus, porque aquele homem, ele sozinho com a graça de Deus, ele conseguiu ir contra um sistema governamental e diabólico ao mesmo tempo. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do profeta, chuta aí. Quem que você acha que é? Vou dar aqui algumas pistas para você nesta noite. Esse profeta, a Bíblia não fala a biografia dele, não fala se ele era alto, se ele era baixo, se ele era casado, se ele era solteiro. A Bíblia não fala. A Bíblia mostra que ele surge. Por isso que eu quero colocar ele como um elemento surpresa de Deus, como algo que Deus já estava preparando há muito tempo. Ele surge. De quem que eu estou falando? Chuta aí. Chuta aí. Se você acertar, depois você comenta na live. O musical Nova Geração vai dar uma caixa de bombom garoto para você. Será que você sabe de quem eu estou falando? Eu falo nesta noite de Elias, o elemento surpresa de Deus no tempo da pior crise do reino do norte. Por que que eu estou traçando ele hoje, assim, a biografia dele, o perfil dele como o elemento surpresa de Deus? A história de Elias começa no capítulo 17 de 1 Reis, e de uma forma muito sucinta. Não existe capítulos ou versículos anteriores falando de Elias, mas no meio da crise, Elias surge. Parece que ele sai do nada, né? Como um vulto. E ele surge para estragar os planos maléficos de todo um sistema. E a Bíblia diz que ele aparece. E aonde ele vai? Ele vai onde está o problema. Onde é que estava o problema? O problema estava nas cabeças governamentais de Israel. Ele aparece e se apresenta diante da maior autoridade daquele lugar. Quem é? O rei Acabe. O homem que tem a coroa, o homem que tem o cetro, o homem que, mediante a sua palavra, alguém pode viver, ou mediante a sua palavra, alguém pode ser sentenciado à morte. A Bíblia diz que Elias era tisbita. É só isso que a Bíblia fala sobre ele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Ele era tisbita, ou seja,
ele era natural de uma cidade chamada Tisbe, por isso a derivação tisbita. E essa cidade, ela hoje, se você for localizar ela hoje no mapa, ela fica localizada na Jordânia, ao sul do Mar da Galileia. Era a cidade de Elias. Só que Elias nasce em Tisbe, mas quando ele aparece aqui, ele não está em Tisbe, Elias está em Gileade, a cidade do perfume raro, né? E esse perfume fabricado lá na cidade de Gileade, ele era tão especial que ele era também medicinal. Daí aquela expressão bíblica célebre, bonita, é aquela famosa expressão, o bálsamo de Gileade, porque era fabricado lá. Então nós vamos notar, queridos irmãos, que a biografia de Elias, ela não traz detalhes de sua família, quem eram seus pais, quem eram seus irmãos, que escola de profetas a ele pertencia, não fala nada do seu passado, mas ele surge, é como eu disse a você, ele é como um fantasma, ele aparece. Quando ele aparece, o rei Acabe se assusta. Por que Acabe se assusta? Porque Acabe já havia mandado matar todos os profetas do Senhor. Todos os profetas da linhagem do Senhor de Israel já tinham ido para a forca, para a espada, de alguma forma. E agora aparece Elias. E Elias aparece. E ele aparece diante de Acabe. Ele aparece onde estava o problema. Deus vai começar a trabalhar onde estava o problema. Deixa eu falar para você nesta noite. Deus vai trabalhar na nossa nação onde está o problema. Deus vai trabalhar nas famílias brasileiras onde está o problema. Porque Deus é um Deus solucionador das crises. Aleluia. Agora, por que Elias aparece? Elias aparece porque, primeiro, ele é o elemento surpresa de Deus. Por que Elias aparece? Elias aparece porque tem uma crise que está acontecendo e precisa ser resolvida. Elias aparece porque tem um grupo de justos que vivia naquela época, vamos dizer que 700 joelhos, que estavam numa caverna, orando, adorando a Deus e pedindo, meu Deus, tem misericórdia, levanta um homem, soluciona esse problema. Quando é que a gente vai poder falar do teu nome livremente? Quando é que a gente vai poder te adorar? Quando é que a gente vai poder se livrar desse sistema opressor, maligno? Meu Deus, tem misericórdia. Então havia um grupo de pessoas orando. Como agora, há um grupo de homens orando, há um grupo de mulheres orando, e Deus está com as suas mãos estendidas sobre o Brasil, glória a Deus. Eu quero crer assim. Elias aparece porque tem uma crise em curso. Elias aparece porque tem um grupo de justos clamando. Elias aparece porque tem uma crise que precisa ser resolvida. E Elias aparece porque ele é o elemento surpresa de Deus. E Deus vai usá-lo para solucionar aquela crise. E o nome do Senhor será glorificado pela boca do povo de Deus. Aleluia. Sabe o que estava acontecendo? Eu vou trazer rapidamente para você entender. Você está pensando que ser crente nos dias de Elias era fácil? Você está pensando que declarar a sua fé publicamente nos dias de Elias estava fácil? Deixa eu te explicar o que aconteceu. O povo estava cocheando em dois pensamentos. Porque Acabe e Jezabel, o que eles fizeram? Eles usaram o poder e a autoridade que eles tinham. Eles oprimiram as pessoas. Eles retaliavam as pessoas que não aceitavam aquele sistema bruto. E o que eles fizeram? Para amedrontar o povo, primeira coisa, pegou as autoridades do povo, que eram os profetas do Senhor, matou na frente deles, e disse, olha, o caminho de quem falar nesse Deus aqui que tirou o povo do Egito é esse aqui, ó, é morte. Quem é que ia enfrentar um sistema daquele, meu irmão, para morrer, para perder a cabeça? E eles agora mataram os profetas do Senhor. Foram nos altares do Senhor e quebrou e disse, olha, não tem mais culto a Javé ou Iavé aqui, ou a Jeová.
O culto aqui agora é o seguinte, é para Baal e Azerá, só. Se você quiser adorar a Deus, você vai adorar o Deus de Samaria, o Deus do Reino do Norte agora, é Baal e Azerá. Sabe quem era Baal na crença daqueles abençoados? Baal na crença deles, veja você que quando o homem está sem Deus, louco, ele se torna, na minha opinião, irracional. Na crença deles, uma imagem que eles tinham do Deus chamado Baal, era o Deus da fertilidade. Era o Deus que mandava a chuva, era o Deus que abençoava os campos, era o Deus que abençoava os seus gados, era o Deus que abençoava a comida na mesa, essa era a opinião deles. E eles tinham Baal e tinha um poste ídolo também adorado, chamado de Azerá. Azerá, na concepção deles, era a mãe de todos os deuses deles. Era a deusa do amor. Os solteiros devem ser que achavam bom, né? Era a deusa do sexo e era a deusa da fertilidade. E se você buscar a história dos cultos pagãos, os cultos pagãos, ele era uma mistura de idolatria com orgia sexual e muitas vezes morte até de humanos, para que aquele sangue agradasse aos deuses. Se você buscar a história do paganismo desde os primeiros dias, você vai entender o que eu estou falando para você. O altar principal das ofertas ao Deus de Israel foi quebrado, tirado. Não havia mais culto, ninguém oferecia mais um animal ao Senhor ali em oferta, em sacrifício, em gratidão, não, acabou. Tudo era para Baal e para Azerá, tudo patrocinado com a marca do palácio. E agora, o que acontece? Elias, você que sai na sua casa, repita assim comigo, Elias, o elemento de Deus surge. Será que Acabe ficou feliz quando Elias surgiu? Não. Será que Jezabel ficou feliz quando ficou sabendo que um profeta do Senhor, um morador de Tisbe, que saiu de Gileade, foi lá na capital para ameaçar o rei? E ele ameaçou mesmo. Ele chegou e disse: Acabe. Era como se ele dissesse assim: eu vou traduzir para você. Ele surge, ele aparece, vai lá no palácio e diz: Acabe, é o seguinte, vocês estão dizendo aí que quem manda chuva é Baal, né? Que quem comanda tudo aqui agora é Azerá, né? Ele diz: ele falou: então vamos fazer o seguinte. Eu acho interessante isso aqui, porque o homem, quando ele está em pecado, ele é tão irracional, porque Elias era um homem que desafia os deuses, e nem assim eles se tocaram. Elias diz: olha, então nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, só vai chover sob a minha palavra. Oh, aleluia. Elias é o homem que tem a chave e tranca o céu para não chover. Glória a Deus, porque ele é o elemento surpresa de Deus. Deixa eu falar para vocês, se você entender, você vai glorificar o nome do Senhor nesta noite. Você que é um elemento surpresa de Deus, a sua ação não se dá na esfera material, a sua ação se dá na esfera celestial, aleluia, glória a Deus. Elias tranca o céu e vai embora. Aí Acabe diz: ué, é assim? Então eu vou falar para o meu sacerdote ali tocar os tambor, vou oferecer aqui um bode para Baal, vou oferecer aqui umas oferendas para Azerá, e o desafio está feito, Elias. E Elias, irmãos, fala e sai. E a Bíblia diz que Elias, ele estava tão preocupado, mas estava preocupado Elias. Ele estava tão preocupado que ele sai. Se ele fosse maranhense, ele ia armar uma rede lá, perto do Querite, tirar a sandália, colocou os pés para cima,
Aí quando ele estava com sede, ele ia lá no Querite, pegava um pouquinho de água com a mão, bebia, voltava para a rede, deitava. E a Bíblia diz que pela manhã e à tarde, os corvos vinham, trazia pão e carne para Elias. Elias comia pão, comia carne, bebia água, deitava na rede. Se ele fosse maranhense. Queridos, e Deus agora, pela autoridade da palavra daquele homem, Deus lá no trono dos céus disse, Elias falou? Falou, pois eu vou honrar a palavra de Elias. Elias disse que não vai chover, não, então Deus disse, céus, cerre a chuva. Por quê? Porque Elias falou na terra, glória a Deus, aleluia. Ah, meu irmão, se você tiver intimidade com Deus como Elias, se você é um elemento surpresa de Deus, você é conhecido no céu. Quando você fala, Deus atende. Quando você ora, sua oração chega perante Deus. Quando você pede, Deus responde. Quando você diz que está aberto, está aberto. Quando você diz que está fechado, está fechado. Porque Deus vai honrar a sua palavra na terra, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos céus. Se você é o elemento surpresa de Deus nessa última hora, Deus vai usar você com graça e autoridade. Irmãos, acabou, 3 anos e meio sem chuva, tudo seco, os cavalos de Acabe morrendo, os agricultores não tinham lavoura, e cadê Baal? Cadê Azerá? Nada. Eu falei para você que o elemento surpresa de Deus, ele... Aí Elias sumiu do mapa. Irmãos, e Acabe colocou toda a polícia dele investigativa para descobrir onde estava Elias e não achava. E Elias sumiu do mapa, sumiu do radar, ninguém achava no Google, nem no YouTube, procurava onde está Elias, no Facebook, no Instagram, Elias sumiu. Mas um belo dia, Elias, outra vez, surge. E onde Elias vai? Com quem Elias vai falar? Elias outra vez vai se encontrar com Acabe. E Elias aparece. Acabe olha para ele. Acabe olha para a crise. Acabe olha para a fome. Acabe olha e está uma sequidão tremenda. E ele é tão irracional. Sua mente estava tão impregnada pelo pecado, cauterizada, sem visão espiritual, que ele olha para Elias e ele diz que a culpa é de Elias. Ele olha para Elias e diz, és tu o perturbador de Israel? Você já pensou uma coisa dessa? Todo o problema era ele. Aí Elias vira para ele e diz, não, eu não sou o perturbador de Israel, não. Perturbador de Israel é você, sua mulher, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus profetas, suas profetisas, todo o povo que segue você que está perturbando, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor, vocês quebraram os altares do Senhor, não tem mais oferta, não tem mais louvor, não tem mais alegria para adorar a Deus, o povo está escondido, tem gente escondido por aí com medo de morrer, então o perturbador de Israel é você. Agora deixa eu falar uma coisa para você, Acabe. Irmão, e Elias não está pedindo não, ele está dando ordens. Ele diz, olha, ajunta teus profetas meia colher lá, os teus profetas de Baal, que comem lá na mesa de Jezabel, que estão tudo lá bem tratados, com a pele bonita, ajunta lá os profetas de Azerá, os 450 lá, e fala para eles que eu quero encontrar todo mundo lá no Carmelo. E outra coisa, chama o povo também, o povo que está desviado, afastado, chama tudo, sai nas casas aí e traz todo mundo para o Carmelo. Traz todo mundo para o Carmelo, porque hoje, Acabe, eu vou mostrar para você que Deus me levantou como profeta na terra, aleluia. Aí ele reúne o povo, Acabe manda chamar o povo, gente, profetas, vocês, Elias está chamando, quem? Elias, quem é Elias? É o Tisbita, do Gileade lá, aquele que sumiu, apareceu, e ele apareceu e disse que é para encontrar todo mundo lá que vai chover.
Oh, aleluia. Porque ele é o elemento surpresa de Deus. Aleluia. Ele veio para dar solução ao problema. E o problema só resolve quando você vai na raiz dele. Não adianta você querer resolver o problema dando voltas por ele. O problema só resolve quando você chega no X da questão. E o X da questão qual era? O X da questão era a idolatria. O X da questão era que o povo abandonou a Deus. O X da questão era o pecado. Reúne o povo. Aí Elias, irmãos, falou assim: olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 2 altares aqui. E nós vamos colocar aqui um animal em cada altar. E aí é o seguinte, nós vamos orar. Eu vou representar o Deus de Israel, e vocês aí, 450 profetas de Azerá, 400 de Baal, tem uma matemática doida aí. Falou, vocês ficam de lá, e vocês representam o Deus de vocês aí. Só que tem uma coisa, o desafio hoje aqui é de fogo. Aleluia. O desafio hoje aqui é de fogo. Os profetas disseram, de fogo, Elias, como? Ele diz, é porque hoje é o seguinte, o desafio é o seguinte, o Deus que responder com fogo é que é o Deus verdadeiro. Bora, bora, desafio aceito, desafio aceito. Arruma o cordeiro de vocês aí, os profetas de Baal arrumaram o cordeiro. Você sabe a história, clamaram de cedo até meio-dia. A Bíblia diz que eles já estavam fraquinhos. Baal, Baal, nos responde, não deixa a gente passar essa vergonha não. De um lado os profetas, de um lado Elias, de um lado o povo. Elias disse, chega. Eu acho tão bonito isso aqui. A Bíblia diz que Elias, ele restaura o altar do Senhor que estava quebrado. Tem gente querendo o fogo de Deus, glória de Deus, cura, visão, revelação, mas não restaura o altar. Fogo não desce em altar que não está restaurado. Fogo de Deus não desce em altar quebrado. Fogo de Deus não desce em altar desconcertado. Pastor, tem uma promessa para o Brasil, tem uma promessa para as igrejas brasileiras, tem? Então é necessário nós começarmos a observar e ver se não tem alguma coisa que está quebrada, para a gente começando a arrumar, para esse fogo descer, para esse fogo se manifestar, para essa glória de Deus se manifestar, porque ela só vai se manifestar quando tudo for restaurado. Eita, meu Deus, não pastor, tem dó, está ficando muito forte. Vai ficar mais agora. Elias preparou o altar do Senhor, estava quebrado. Elias coloca a oferta. Elias manda fazer uns regos em volta. E Elias é abusado, irmão. Cheio do poder de Deus, ele é abusado. Ele diz, não, eu estou assim, com pouca unção hoje. Eu quero que vocês coloquem água. Você já viu isso? Coloca água para servir de combustível para fogo? Combina? Aí Elias diz, coloca água. Ele podia ter pedido para colocar querosene, né? Não, mas ele diz, azeite, né? Ele diz, coloca derrama aí umas talhas de água para mim em cima dessas carnes aí, desse altar. E o povo, Elias ficou doido. Elias ficou 3 anos e meio fora, quando volta doido. Aí Elias diz, derramar. Ele disse, derramamos. Aí Elias diz, manda mais um aí para mim. Mais um, mais uma. Mandou mais uma. Ele diz, derrama mais uma vez aí. Derramaram a 3ª vez. Uma representação da Trindade. Elias estava dizendo assim, olha, vocês ficaram enganados esse tempo todo, mas eu estou aqui para representar o Pai, eu estou aqui para representar o Filho, eu estou aqui para representar o Espírito Santo de Deus, que está comigo aqui agora, aleluia. Derramou. A Bíblia diz, irmãos, que foi tanta água, que diz que virou uma enxurrada, água correndo para todo lado. Aí Elias diz, agora eu vou orar. E Elias prepara o paletó, né? Arruma a gravata. Sai uma oração bem bonita. Fecha os seus olhos, amados irmãos. Nós vamos orar.
nós vamos falar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, aquele que é o nosso Paracletos, aquele que se manifesta na eclesiologia. Não. Elias diz: sabe por que eu estou fazendo isso? Ele era rude. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque Deus me levantou para ser um sinal para vocês. E hoje vocês saberão que há Deus em Israel, que o coração de vocês fizeram o que é errado, vocês não deveriam ter voltado atrás, vocês não deveriam ter servido a Baal, vocês não deveriam ter servido a Azerá. E Elias faz uma oração, os outros lá orou quanto tempo? Orou de cedo até meio-dia, não foi? E Elias orou, a oração de Elias, se você pegar um cronômetro e marcar e você for lendo, eu acho que a oração de Elias não dá 3 minutos. Ele diz: Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu estou aqui, o Senhor me fez fazer tudo isso, e papapá, daqui a pouco, a Bíblia diz que desceu fogo de Deus do céu, lambeu as pedras do altar, o holocausto, a carne, a água, virou pó, virou cinza, a glória de Deus se manifestou no Carmelo, aquele povo que estava do lado de lá apostatado, dobra os joelhos no chão, coloca a boca no pó, e eles começam a adorar a Deus e dizer: só o Senhor é Deus, 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 e ali aconteceu a renovação do povo de Deus, a aliança deles. Eu podia parar de pregar bem aqui, né? Mas não. Eu quero só agora para concluir. Só que agora nós não estamos em Samaria, nós não estamos nos dias de Elias, nós estamos em pleno século 21. A história tem novos capítulos e novos personagens. Pastor, quem são os personagens dessa história? Os personagens da história de agora sou eu e você. Hoje Deus não quer usar o Elias, Deus quer usar o Marcos Lauro. Hoje Deus não quer usar o Elias, Deus quer usar o Marcos Rafael. Hoje Deus não quer usar o Elias porque não tem mais o Elias, o Tisbita, Deus quer usar o Gabriel Ferreira. Hoje Deus não tem mais o Elias, Deus quer usar o Valdir Demétrios. Hoje Deus não tem mais o Elias, Deus quer usar o Manuel Félix. Hoje Deus não tem mais o Elias, Deus quer usar o William. Hoje Deus não tem mais o Elias, Ele quer usar a JGE que Deus levantou na nação madureira. A crise está aí, o pecado está aí. Você acha que a pandemia colocou freio no povo? Aí gente morrendo todo dia, alguém diz: não, mas todo mundo vai morrer um dia. Balada, funk. São Paulo, a polícia está lá tendo uma luta danada, é pancadão. Só não pode trabalhar. Trabalhar é perigoso, mas festar pode. Pancadão, festa clandestina, boates lotada, juventude lá. Ei, cara, e o corona, que conversa, meu. Então nós estamos vivendo esse momento crítico da história. Mas eu não quero criticar. Meu objetivo não é criticar. Criticar não adianta. O meu objetivo é falar com você. Falar com você que está assistindo essa live. Falar comigo que estou pregando. Falar que Deus está olhando para a terra. Deus procurou um homem nos dias de Ezequias. Deus está olhando para a terra e está perguntando assim para mim e para você. Isaías 6, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. O que é que você vai responder para Deus? Eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós vamos responder para Deus hoje, igreja do Senhor Jesus? Nós estamos no meio de uma crise. Eu posso ser um elemento surpresa de Deus agora, não sei. Eu quero concluir convidando você a pensar
que quem escreverá os novos capítulos de avivamento do Brasil, de renovação espiritual, de conserto da nossa geração, sou eu e você. Deus não pode mais contar com Paulo, Deus não pode mais contar com Silas, eles já fizeram a história deles. Deus não pode mais contar com Elias, Deus não pode mais contar com Davi, eles já protagonizaram a história deles, o momento deles, agora a hora é a nossa. O que você vai fazer, o que você está fazendo, como você está se posicionando, você vai deixar a história passar, o momento passar, e você não vai fazer nada, você não vai orar, você não vai buscar o Senhor, você não vai mudar o seu estilo de vida, você não vai buscar uma renovação espiritual, você vai insistir em ficar frio, você vai aproveitar e achar que esse momento é muito bom e que você deve mesmo é descansar, parar. O que você está pensando agora? Oh, aleluia. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou de família nobre, não. Eu estou aqui só por causa de uma promessa que Deus me fez há 30 anos atrás. Eu estava num quarto de oração, eu, minha mãe, que está na glória, e umas irmãs orando, e Deus ali usou uma irmã, e ela disse: eu vou te levantar, você vai pregar, você vai ser um pregador da última hora. Eu estou olhando o momento e estou achando que já é agora. E Deus acendeu uma chama dentro de mim, e eu quero orar por você nesta noite, para Deus acender uma fogueira dentro de você também. Essa fogueira arder dentro de você, e você saber que é a última hora da igreja. Pessoas estão partindo. Quantas pessoas talvez viraram o ano de 2020 para 2021 e fizeram tantos planos para esse ano, mas já agora, no terceiro mês do ano, a morte os ceifou, os seus sonhos se acabaram. O que você tem feito para Deus, meu irmão? O que você tem feito para Deus, minha irmã? Deus quer te encher do seu espírito. Deus quer usar você. Você precisa dar lugar para o Espírito Santo. Você pode ser, sim, o elemento surpresa dessa geração. O improvável, como diz o auxiliar Marcos Rafael. Alguém está olhando para você e não dá nada por você. Ah, esse coitado aí, a família dele não é pobre não, ela é paupérrima. Esse coitado aí, vai chegar a lugar nenhum não. Talvez alguém pensou isso de Davi. Talvez alguém, quando viu Elias, subestimou a aparência dele. Mas Deus o levantou e usou. Eu quero orar com você, profetizar que Deus vai te usar. Hoje nós já oramos pelas famílias enlutadas. Mas agora, eu quero orar por você, para Deus usar você. Deus encher você, Deus trazer o avivamento dele através de você. Maravilhoso Deus, estamos na última hora. Meu Deus, é chegada a hora em que o Senhor, nos quadrantes da terra, está levantando os profetas da última geração, aqueles que vão pregar as últimas mensagens das últimas horas. Não vai ter muito tempo mais para muita coisa. Talvez a mensagem vai ser essa: conserta, te prepara, Jesus está voltando. Oh Deus de poder, eu oro nesta noite apresentando a vida desse irmão,
dessa irmã, desse jovem que ora e que fala: meu Deus, diante de tudo isso que está sendo pregado nesta noite, eu quero me posicionar, eu quero ser um instrumento, usa a minha voz no ministério de louvor, meu Deus, unge as notas, meu Deus, musicais que eu toco e que eu faço para Ti, meu Deus, o ministério que o Senhor me entregou, eu quero honrar o Teu nome com ele, meu Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua unção agora, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida das Tuas filhas, sobre a minha vida que estou pregando essa série de mensagens, o elemento surpresa de Deus. Deus, derrama da Tua unção nesta última hora, faz um mover na nossa nação, faz um mover no mundo, meu Deus, aviva, desperta nessa hora, levanta, meu Deus, os pregadores dessa última hora, aqueles que vão, meu Deus, pregar as últimas mensagens, meu Deus, que estão aí nas proximidades do soar, do tocar da última trombeta, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro nesta noite, eu abençoo nesta noite cada lar, de cada um dos teus filhos, que estão nessa live nesta noite, eu oro pelo mover do teu Espírito, eu oro pelo avivamento do teu Espírito, eu oro pela chama do teu Espírito, no coração do jovem, meu Deus, inflama nesta noite, com a mensagem do teu Evangelho, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu ministro, e assim eu creio, que o Senhor vai usar a cada um de nós, como elemento surpresa do Senhor, nessa última hora, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, amém.